Então, nós estamos novamente reunidos para continuar aquele estudo que a gente iniciou, né? Que eu coloquei um título já para nos desafiar a entender se somos capazes, né? E a gente tem visto na mensagem cada vez mais a resposta, né? A essa pergunta. E os estudos de hoje não foram diferentes disso, nos mostraram também que nós podemos e devemos procurar, né? Devemos nos sentir agora ainda mais incomodados a buscar mais, a estudar mais, a conhecer mais, né? Que é a vontade de Deus para nós. Então, eu voltei aqui com aquele resumo do que havíamos feito no nosso último encontro, no nosso último culto, quando eu estive passando também no estudo, né? Sobre a 14ª emenda. Eu peguei estudos do Parminder e da TES que falam sobre a 14ª emenda, mas fiz um apanhado, né, para que nós possamos conhecer melhor e colocar de uma forma como é possível nós entendermos também da parte jurídica, né, acompanhando, estudando, buscando, somos capazes. E o resumo novamente aqui, né, que nós temos como é dividido o poder nos Estados Unidos, são os 3 ramos, o legislativo, o judiciário e executivo, nenhum tendo um poder supremo sobre o outro, mas sim a intenção, quando criados esses 3 poderes, é que 2 sempre estivessem observando um, né? Então, há essa divisão nesses 3 ramos, sendo que o poder legislativo é composto pelo Congresso, o poder judiciário pela Suprema Corte, com os 9 juízes, né? Que a gente viu também que os juízes, uma vez eleitos, eles têm um mandato que é como nenhum outro emprego no governo americano, né? Eles são nomeados para toda a vida, ou por quanto tempo quiserem permanecer. E o poder executivo, que é o presidente, o vice-presidente e o seu gabinete, né? Nós falamos também que, sob esses poderes, o maior poder, em se tratando de como é que eu posso colocar? O que coordena, né? O que governa tudo, o maior poder, é a Constituição Federal dos Estados Unidos. Porque, ainda que o poder judiciário, o poder legislativo possa criar leis, ainda que o poder judiciário e que o poder executivo venha executar as leis que são criadas pelo poder legislativo, e o poder judiciário venha a checar se essas leis realmente estão de acordo com a Constituição, porque este é o trabalho, né, da Suprema Corte, é checar junto à Constituição dos Estados Unidos. Então, todo julgamento, o trabalho da Suprema Corte é checar se as leis estão de acordo com a Constituição, né? E nós vimos que a única forma de fazer alguma mudança nas leis, né, que desde o início foram propostas na Constituição, é através de emendas, e que é muito difícil de passar uma emenda. Foi colocado ainda que 11.000 emendas já foram apresentadas, mas apenas 27 emendas foram aprovadas. Então, aqui a gente já percebe o quão difícil é a apresentação e a aprovação de uma emenda, né? Pelos 50 estados dos Estados Unidos. Tem que haver esse acordo, né? E nós colocamos também a respeito... Então, quando nós entramos falando das emendas, nós falamos que da primeira até a 10ª emendas, da primeira até a 10ª, elas têm ligação direta, foram as emendas que foram colocadas em ligação direta com a Declaração dos Direitos. Né? Então, essas 10 primeiras emendas, elas nasceram a partir da Declaração dos Direitos. Eu ressaltei aqui, né, que foi ressaltado também nas apresentações do ancião Parminder, que principais direitos mais famosos, né, reconhecidos pelos Estados Unidos,
é a liberdade de expressão e o julgamento justo, direito a julgamento justo por todos, né? Isso. E ainda do que a gente viu na semana passada, a partir daí nós começamos a ver a 13ª emenda, que foi dito, inclusive, sobre um documentário que tem na Netflix. Eu vi que tinha esse documentário, se eu não me engano, no Ex o Noivo ou no Bible Study Brasil, mas eu acho que foi no Ex o Noivo, né? A 13ª emenda, que a 13ª emenda veio com o intuito de acabar com a escravidão, salvo, né? Salvo prisioneiros, né? Para prisioneiros, aqueles que estivessem em prisão ainda estariam sob um serviço que a gente vê como a escravatura, né? Porém, a gente conversou também e colocou sobre toda uma tratativa, né? Todo um sistema complexo, né? A gente que trata, inclusive, nesse documentário sobre a 13ª emenda, que foram se implementando, né? Melhorias no sistema prisional dos Estados Unidos. Isso se tornou um grande negócio, né? E com muito lobby, né? E agora, com tantas prisões, também era preciso tantos prisioneiros para colocar ali dentro, né? A princípio, quem já vem de uma história, quem já vinha de uma história de escravatura, de repressão, de ser ressarcido, de ser perseguido, eram os negros, né? Por causa da escravidão. Acabou a escravidão e não teve acesso, né? Aos direitos como um cidadão, e, portanto, tudo leva, né? Um sistema estrutural que leva ao erro e terminar na prisão, e algumas vezes até no início o julgamento nem era justo, né? Apenas por acusar e ser um negro, ser acusado por brancos, já era um motivo para terminar na prisão. Depois a gente tem a 14ª emenda, o Parmenter trata, né, como seja o termo, né, ele usou o termo que era a Constituição, a emenda do meio, né, que estaria entre. E eu falei que, como Parminder, mas o Gabriel, o irmão Gabriel, na última apresentação, colocou bem que justamente por ser a 14ª, justamente ela está, né, entre as outras duas emendas, né, a 13ª e a 15ª, então, realmente, ela está no meio, e porque são 27 emendas no total, mais um motivo, né? Vamos ter 13 antes dela e 13 depois dela, e ela realmente é a do meio, né? Ela realmente está nessa posição, podemos dizer, como o Parmenter tem colocado, profética. Aí nós começamos a ver a respeito da 14ª emenda, porque a gente já veio trazendo que tem vários aspectos, né, para esta emenda, e o mais frequentemente, que ela é a mais frequentemente litigiada, quer dizer que ela é a parte da Constituição que trata da proteção igualitária sobre a lei, e por isso o motivo dela ser a mais litigiada, né, frequentemente litigiada. E litígio, o que é litígio, né? Litígio é polêmica, é controvérsia, é uma altercação, é uma contenda, é um debate, é um discurso, né? Então, ela é mais colocada, juridicamente falando, em conflito de interesses judiciais, é a mais usada, a 14ª emenda. E que esse conflito de interesses judiciais é estabelecido por meio da contestação, da demanda, da solicitação, né? E, por extensão, é aquilo que envolve uma disputa, uma briga entre pessoas, entre grupos, entre empresas, né? Litigar é discutir no tribunal.
E falando ainda sobre os casos que são muito mencionados, nós temos vários estudos já que mencionam esses casos que usam a 14ª emenda. Nós temos sobre Brown versus Board of Education, né, ou Brown contra o Conselho de Educação, que é a história de uma menina negra, né? Os pais, essa menina estudava numa escola de brancos, e eles então entraram na justiça para que ela pudesse continuar a escola mais próxima do local onde ela vivia. Ela tinha o direito de frequentar a escola como qualquer outra criança. Esse caso é bastante famoso, e também este caso não é um documentário, tem documentários, mas tem filme também. O filme é longo, tem 2 horas, mas vale a pena porque você vai entender sobre todo esse processo, e nós devemos entender sobre isso, né? Então, como eu falei da última vez, eu volto a repetir, até sempre nos falava sobre alimentar as nossas células de memória. São necessários esses entendimentos que nós vejamos para que nós possamos entender. Da próxima vez que falar sobre esse assunto, você entender sobre ele, né? E como hoje a irmã Tamina já passou para a gente, né? Não ser uma coisa que a gente ouça num ouvido e saia no outro, para que haja realmente o entendimento. O segundo caso, que também é sempre muito falado, usando a 14ª emenda, é Roe versus Wade. E Roe versus Wade é a respeito de interromper a gravidez, né? Esse caso ele se deu na década de 70, em 1973, e ficou permitido e autorizado que era possível fazer o aborto, né? Interromper a gestação da 22ª até a 24ª, no total, de 22ª e de 24ª semana de gestação. Tem o caso de Bush versus Gore, que é a respeito da eleição, a recontagem dos votos, Reed versus Reed, que são os pais lutando pelo princípio, né, de poder tomar conta, gerenciar os pertences do filho. Eu vou colocar os nomes aqui só para a gente se familiarizar também com a escrita, para quem não é familiarizado ainda, com a escrita, tá? Número 1 dos casos, né? Eu vou colocar aqui no cantinho. Que é um dos mais falados, é Brown. Vou colocar assim. Versus, né? Até para, se for fazer uma pesquisa, né, quiser entender um pouco mais sobre isso. Roe versus Wade. Bush versus Gore, da eleição, né, do Bush filho, e na disputa, né, Bush filho e Gore, teve a recontagem dos votos, usando a 14ª emenda. Reed versus Reed. E tem um quinto ainda que é a Universidade da Califórnia versus Baker. Se alguém quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada para entender sobre cada um desses casos, né? Como eu já coloquei, o Brown versus Board of Education é a respeito do direito, né, da comunidade negra também frequentar, as crianças negras também frequentarem escolas que eram ditas ainda da segregação como escolas de branco. Então, é na área de educação, né? E nós podemos reconhecer bem isso se nós pesquisarmos sobre. O Roe versus Wade
como eu disse, é a respeito da gravidez, né? Interromper a gravidez, o aborto, e ficou definido aqui neste caso, né? Que era permitido que até a 22ª, 24ª semana de gestação, é o aborto, né? Interromper a gestação. A gente já pode falar, claro, aqui que é o aborto, nós não somos mais criança e nós precisamos tratar desse assunto seriamente também, né? É um assunto delicado, mas nós precisamos tratar, os nossos anciãos têm trazido isso de forma bem detalhada para a gente também. Teve o estudo que o ancião Tabo fez, foi um estudo prolongado, trouxe explicações claras sobre o direito do aborto, e os estudos que Parminda e Tess têm sempre falado sobre o assunto também, né? Bush versus Gore, a gente já falou que foi sobre a eleição, Reid versus Reid, que vale ressaltar em Reid versus Reid que nos Estados Unidos, quando do falecimento do filho, o pai geralmente é o que tem o direito é o que tinha, né? O direito a cuidar, a administrar os pertences que ficavam do filho, a herança em si, né, do filho. Então, o pai era um homem que sempre tratava disso. Aqui, neste caso, a mãe lutou e ela lutou pelo princípio. Vou até colocar aqui isso, porque espero que vocês estejam podendo ver. Ela lutou pelo princípio. Por que pelo princípio? Porque quando você vê a explicação, que tem explicação bem detalhada numa Campal, o Parminder coloca, quando ele fala da 14ª emenda, ele faz um detalhamento e também a tese sobre esse caso. Eu aqui já estou trazendo mais condensado, porque nós vamos adiante para tratar de outros assuntos. Porém, ela lutou pelo princípio. Por quê? Porque, como de costume já era interpretado pela lei nos Estados Unidos, que o homem é que tinha esse direito, neste caso aqui, a mulher, lutou pelo princípio. E houve julgamento em várias instâncias, até que foi levado para a Suprema Corte e ela ganhou. Ela teve o direito de tratar da herança do filho. Mais um detalhe, por que pelo princípio? Porque a primeira coisa que a gente vai pensar, quem já viu talvez já saiba, é que esse filho tinha uma herança muito grande, né? Para o pai e a mãe brigarem pela mesma herança para administrar, deviam ser muitos valores, e não é. Ele tinha alguns livros e alguns brinquedos, alguns cadernos e alguns brinquedos. Mas o princípio precisava ser chamado a atenção para ele, porque só o homem teria capacidade de administrar. Era tido assim, como o homem era capaz, mais capaz para administrar. Depois tem o caso da Universidade de Califórnia contra Bake. Aqui, nesse caso, é um homem branco que procurou, que processou a Universidade da Califórnia por sentir-se tratado de forma injusta e ganhou a causa. A 14ª emenda, ela contém uma série de conceitos, né, importantes. E na seção 1, porque ela é dividida em 5 seções, mas na seção 1, ela traz sobre privilégios, cidadania, o devido processo e a proteção igualitária. Tá? E dentro desses privilégios e imunidades, eu coloquei privilégios e imunidades. Dentro desses processos e imunidades, o governo federal ele dotou certos privilégios. E agora quem é do Sul não poderia
se apoderar, né? Poderia dizer, se você é negro nos Estados Unidos e você mora no Sul, essas leis não atenderiam. Mas a partir do momento que entrou nessa seção 1, a partir do momento que está na Constituição, isso aqui dotou os negros também do direito à imunidade, né? E, a princípio, toda essa parte aqui, gente, é uma parte delicada, mas toda essa parte aqui vai tratar somente, aqui não trata nada, não fala nada ainda aqui sobre gênero, tá? Assim, uma forma de dar o direito à mulher. Isso aqui é para o homem. Então, somente homens aqui vai atender. Na seção 2, agora a gente começa já a segunda parte, né? Na seção 2, trata de como você é representado pelo Congresso. Tem a ver com a regra ou a cota de 3/5 de pessoas negras que havia naquela época. Porque nos Estados Unidos, naquela época ainda, o assunto racista que era colocado é que o negro ele não valeria por uma pessoa. Ele valeria 60% de uma pessoa, 3 quilos. Por quê? Porque a quantidade de negros que havia no Sul era muito grande, muitos escravizados lá. Então, se agora eles valessem por uma pessoa, a população de negros seria maior, teria mais representação do que a população branca. E esse não era, com certeza, o desejo, né, que eles fossem representados. E, por isso, instituiu-se essa lei. Então, na seção 2, primeira coisa, vai tratar de como você é representado. Vou colocar como cidadão. Nossa, é muito difícil escrever assim ao mesmo tempo. Paciência. Vai tratar de como o cidadão é representado. Depois, nós podemos comentar ainda sobre essa sessão, que aqui também se trata somente sobre o homem. Por quê? Porque quando fala o cidadão é representado, em nenhum momento foi colocado na Constituição, até esse ponto aqui, nada foi colocado a respeito da mulher. Mas nós vamos voltar nesse assunto. Depois nós temos a seção 3. Na seção 3, a seção 3 previne, proíbe que qualquer um que esteja envolvido em insurreição ou em rebelião de ocupar um cargo público nos Estados Unidos. Ela é direcionada para os sulistas. Se qualquer de nós nos interessarmos a entender e ter melhor todas essas seções bem colocadas, como está colocado na Constituição, basta que nós entremos, né, no Wikipédia e vai ter toda a lei. Eu não estou fazendo questão de ficar lendo, discriminando a lei 100%, estou fazendo um apanhado como foi feito no estudo do ancião Parminder, para que a gente possa ir adiante do que a gente quer mostrar a partir disso. Então, na seção 3, vai falar sobre... vai prevenir, né, que qualquer cidadão que esteja envolvido em rebelião seja impedido de ocupar um cargo público nos Estados Unidos. Então, aqui... Pede... Então, impede que qualquer que esteja envolvido, né, que tenha se envolvido, né, em rebelião,
rebelião ou insurreição. De ocupar. De ocupar um cargo público. Isso é a seção 3. Na seção 4, nós vamos ver que trata a respeito das dívidas, dívidas que o governo não assumiria, ajudas que o governo não passaria para aqueles fazendeiros que já tinham tido escravos antes. Eles recorriam à ajuda no sentido financeiro, e a partir da seção 4 ficou bem definido que o governo não assumiria essa dívida. Certo? Depois nós temos a seção 5. Agora já não dá para escrever mais aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer um. A seção 5, ela é bem mais simples, que a seção 5, ela traz a respeito de colocar em prática este padrão da lei. Todo esse padrão da lei. Então, a seção 5, ela é a responsabilidade de colocar em prática 1, 2, 3 e 4. Então, vou colocar em prática este padrão da lei. Certo? Então, aí. Bom, seguindo, nós vimos que a 14ª emenda, ela foi passada em 1866 e ratificada em 1868. Foi em 9 de 7 de 1868. Guardei bem a data, porque é a data do meu aniversário. Não sou de 9 de 7 de 1868, eu sou de 1900. Como uma das emendas da reconstrução. Por quê? Já tinha se dado a Constituição dos Estados Unidos. Então, o que eles fizeram foi, essas 10 emendas passaram como sendo a Declaração dos Direitos. Então, veio logo depois da Guerra Civil, veio a Declaração dos Direitos para refazer essa parte que tinha ficado sem boa definição, né? Então, vieram essas emendas, a 13ª, a 14ª e a 15ª, para justamente entrar como uma reconstrução em 1868. E a 14ª ficou justamente em meio das outras duas, porque todas essas três foram colocadas ao mesmo tempo, na mesma data, né? E se a gente também for colocar os detalhes a respeito do que se passou na parte, né, da 13ª emenda, eu coloquei aqui de seção 1 homem, mas nem precisaria eu ter colocado a seção 1. Eu poderia colocar que todas essas sessões, conforme o que Parminder foi passando, ele foi explicando
que tudo isso aqui é sobre o homem. Sabe? Porque aqui tudo trata a respeito do homem. Desde que, em 1865, foi colocado que estava abolida a escravidão, não podia mais haver a escravidão, com a exceção dos prisioneiros. Daí para frente, essas emendas, essas seções, e assim estava colocado agora o que foi chamado de reconstrução. A 14ª emenda, ela dá o direito de igualdade perante a lei, e isso é o que mais fica ressaltado, essa proteção equalitária. Na 15ª emenda, para ver um pouquinho sobre a 15ª emenda, a 15ª emenda já é sobre o voto. A 15ª emenda ela é de 1870. Os cidadãos dos Estados Unidos têm o direito de votar, o que não pode ser negado em qualquer circunstâncias. Então, na 15ª emenda, a gente pode colocar aqui que é sobre o voto. Não realmente todas as pessoas nos Estados Unidos, porque quando essa lei aqui é colocada, aqui também se trata sobre homem. É o cidadão do sexo masculino que vai poder votar. As mulheres aqui não entram. E até aqui eram os homens com até 21 anos. 21 anos, a partir dos 21 anos. E, lógico, né, aqui também não entra os direitos dos negros também, né, com relação ao voto. Aqui está bem voltado para o homem branco. E vamos voltar na 14ª emenda, na segunda seção, que é aqui como fala como o cidadão é representado. Eu coloquei o caso dos 3/5, né? O negro valendo 60% de um cidadão, de um homem, e isso, mais adiante, somente no 19º, na 19ª emenda. Nós tratamos aqui essas, e eu vou ter que colocar a 19ª em algum lugarzinho, algum cantinho aqui. Eu vou colocar, como aqui eu coloquei a respeito do voto, eu vou colocar aqui na frente, tá? 19ª. A 19ª emenda, ela foi ratificada, ela ratificou, né? A 14ª emenda, justamente, a 15ª emenda, justamente nessa parte do voto. Porque aí passou a ser qualquer um poder votar, né? E nisso desfaz, a 19ª emenda desfaz a parte que na 14ª emenda traz ainda a respeito de um todo de um homem, né? Que aqui o negro representava 60%. Quando chegou na 19ª, ela tratou, eu vou colocar aqui, colocando homem, negro, 60%. Né? Cidadão, vou colocar, tá? É 60% de uma pessoa. Né? Então, aqui tem essa característica bem forte. Né? Quando nós vamos para a 19ª emenda, aqui já ratifica essa parte, que vai colocar como, definindo agora, né, que todas as pessoas poderiam votar. Então, aí inclui também, somente aqui, em 1920, é que vai incluir as mulheres.
Todos podem votar. E aí, vou ficar bem, vou colocar aqui, incluindo as mulheres. Que vai, somente aí é que vai incluir as mulheres, né? E ratificar a respeito da metade, dos 60%, que agora o negro vale como qualquer outra pessoa. Ridículo, mas é isso. O negro agora também é contado como uma pessoa inteira. Depois nós vemos que nós temos a 16ª emenda, o Parmida comenta sobre a 16ª emenda, que muda, a 16ª emenda, aí muda para 18 anos de idade, para poder votar. Aqui era 21, né? 21 anos. Cheguei a colocar, não, né? Aqui já pode ser 18 anos. 18 anos, o homem já podia votar. A 14ª emenda é a mais citada na nossa dispensação, em casos judiciários. Sempre você acha um caso que busca acabar com a discriminação baseada em raça, religião, gênero de orientação sexual ou qualquer outro status. A 14ª emenda tem uma longa história de ser litigada, demandada, pleiteada, combatida, porque traça a luta para os direitos civis legais para todos os americanos. Nós sabemos que Roe versus Wade está atualmente sendo, não está diretamente hoje sendo atacado, mas quando o Parmida fez a apresentação. Hoje nós já trazemos resultados dos ataques aos direitos que foram adquiridos aqui em Roe versus Wade. Não está no nível da Suprema Corte Federal, não estava, agora a gente já passou, eu vou atualizar aqui para a gente. Chegou ao nível da Suprema Corte, entrou-se em disputa e trata dos direitos de reprodução, o aborto, direito feminino, direito da mulher. Então, essa é uma tática que a direita evangélica usa. Em que sentido? Da última vez que nós falamos que temos na Suprema Corte 9 juízes. Se eu não me engano, a Lara fez um estudo muito detalhado sobre essa parte, e ela traz a respeito desses 9 juízes. Quem tiver interesse, por favor, entra. Eu espero que todos tenham, porque é necessário para nós hoje. São esses 9 juízes. Esses 9 juízes, como o nosso ancião bem coloca, eles são como nós, né? Eles têm seus preconceitos, têm já a sua formação cultural. Não deveria ser assim, porque independente se foi Trump, se foi Obama, presidente Obama, se quem quer que seja, Clinton, quem quer que seja que tenha colocado esses juízes, porque como a gente falou na última vez, esses juízes são indicados pelo presidente da República e depois eles passam por uma sabatina, são aprovados para ocupar um espaço na Suprema Corte. Independente disso, qual é o trabalho deles? Checar a Constituição, colocar todas as leis, todos os julgamentos que chegarem até a Suprema Corte em xeque com a Constituição. Mas já é sabido que não é assim que acontece hoje. Aqueles que foram colocados ali pelo presidente Trump já têm um viés o quê? Qual é o viés dos juízes indicados por Trump? Conservador, exatamente. Não deveria ser assim, né? Deveria ser um julgamento, um trabalho, né, diferente, mas hoje já se encontrou essa forma de levar juízes, a Suprema Corte já é, em sua maioria, de conservadores, então
como a gente conversou da outra vez que eu coloquei aqui que havia duas pessoas, uma colocou um processo contra a outra pessoa ou uma empresa, esse processo era no âmbito estadual, julgou-se no âmbito estadual e a pessoa B tinha a pessoa A, né? Eu desenhei 2 bonequinhos. Coloquei o A e B. Eles entraram num processo na justiça, um contra o outro, uma empresa contra outra, uma pessoa contra uma empresa, como for. E A teve positivo no âmbito estadual e B não. Mas aquela pessoa que perdeu aqui, ela tem o direito, a empresa, ela tem o direito de levar isso para a Suprema Corte. E aí, se for aceito, porque não é uma coisa fácil, é caro, é custoso, né? Isso aqui não é qualquer um que pode fazer. Se for aceito esse caso na Suprema Corte, vai ser julgado, então, lá. E aí, a partir dali, esse julgamento, essa forma que foi tratada, comparado com a Constituição Federal, de acordo, infelizmente, com o viés desses juízes, então, a partir de agora, os outros casos semelhantes a esse terão praticamente o mesmo julgamento. E hoje, o que eu quero colocar é que o Parminda colocou bem quando ele tratou a respeito dessas leis reprodutivas, né, a lei do aborto. Ele colocou que havia uma tática, toda uma tática dos evangélicos de direita, né? E a tática faz-se uma lei, cria-se leis estaduais, né? Em âmbito estadual, cria-se leis que são muito impertinentes, petulantes. Basicamente, elas ridicularizam a lei maior. E dentro do próprio Estado ali, cria-se aquela lei com o intuito de que essas leis se tornem como uma isca para que essas pessoas de bom senso, né, porque eles criam essa lei ridicularizando, de certa forma, a lei. Então, essas leis estaduais são muito extremas acerca dos direitos. No caso aqui, nós estamos falando de direitos reprodutivos. E essas leis são como uma isca para que as pessoas que promovem os direitos civis e liberdades, o que eles vão querer fazer? Esses casos vão para a Suprema Corte, eles vão pegar esses casos, eles vão custear, né, esses julgamentos para que esse caso possa ir para a Suprema Corte, esse processo. E o Parminda fez questão de deixar bem claro que ele estava, o ancião Parminda, explicando e detalhando dessa forma, porque era muito importante atualmente para a nossa dispensação, como um assunto profético a ser tratado, que nós, quando falássemos dos direitos reprodutivos das mulheres, que nós entendêssemos que muitos governos em nível estadual estão fazendo leis extremas, que vão ser chamadas de atrevidas, leis tolas. A princípio parece uma coisa tola, atrevida, irreverente. E eles estão fazendo isso, como eu já disse, como ele explicou bem, estou repetindo aqui para vocês, para provocar uma reação. Então, o único recurso para as pessoas sensatas é de levar estes casos para a Suprema Corte. E o que eles vão fazer é que, se o governo perder, porque primeiro ele vai levar o caso para a Suprema Corte, deixa eu colocar aqui num detalhamento melhor, e primeiro esse caso vai ser levado para a Suprema Corte estadual. Se por um acaso o Estado perde, que aqui no caso nós estamos falando como A fosse uma empresa ou uma pessoa, e aqui fosse o Estado, a pessoa B. Se por um acaso o Estado perde quando leva para a Corte Estadual, imediatamente vai ser feito, porque tudo isso foi feito com esse propósito,
de quando chegasse nesse momento, a gente já colocou que é custoso, que é difícil, mas para o Estado, se ele está a fim de mudar a lei, se é um Estado de governo conservador, então qual é o intuito? Vamos levar para a Suprema Corte. Na verdade, eu não estou colocando para a Constituição, mas não é isso, né? Vai levar para a Suprema Corte. Onde está? Aqui. Para não colocar mais vermelho, porque já está cheio de risco vermelho. Deixa eu colocar aqui. O Estado vai fazer questão de levar isso para a Suprema Corte Federal. Dá para entender? A gente está dando para ver? Então, o que o Estado vai fazer? Ele vai levar, ele já criou essas leis, que são leis que realmente não vão passar. Na verdade, elas foram criadas, então, no âmbito do Poder Judiciário do Estado, passou a lei, então já há ali a união de mais conservadores, né, para criar essa lei, criou a lei. Aqueles que defendem os direitos, né, e as liberdades civis vão contra o Estado, né? E então o que vai acontecer? O Estado vai levar para a Suprema Corte Federal. Vai apelar à Suprema Corte Federal. Se forem aceitos esses casos, né? Então a gente consegue aqui identificar as duas táticas da direita evangélica. A primeira é a emenda à Constituição. Já se percebeu aqui, por esse processo, que a emenda à Constituição é muito difícil. Precisa de um acordo muito difícil, de uma maioria para poder votar e aprovar uma emenda muito grande. Então, tanto faz, se forem os conservadores ou os liberais, terão dificuldades enormes. A última emenda é de 1992. E a última tentativa. E a segunda, então, a primeira tática seria emendar a Constituição, e a segunda tática, deixa passar, deixa que se façam essas leis para servir como isca, como a gente já viu aqui, e vai terminar levando esses casos para a Suprema Corte. E por que isso acontece agora e não antes? Na nossa dispensação e não antes? Porque eles sabem que o ex-presidente Trump deixou um legado, o maior legado da sua presidência, não somente na Suprema Corte, mas é sobre isso que nós estamos falando. A Suprema Corte é agora, se nós observarmos em número, ela é em sua maioria da direita conservadora. E mais da direita conservadora do que liberal. Então, a esperança que eles têm é que, se tem um caso que vai para a Suprema Corte, que lida com os direitos reprodutivos da mulher, e sejamos bem claros, como eu já disse, e os anciãos estão colocando para a gente, que aqui nós estamos falando sobre o direito reprodutivo das mulheres, sobre o aborto. Nesse caso aqui, toda essa trama é feita para que o Estado leve para a Suprema Corte, que é, em sua maioria, conservadora, nós já sabemos que vai acontecer. O conservadorismo vai imperar nesse julgamento. O Parmida coloca bem claro para a gente que o nosso movimento não fez nenhum posicionamento público acerca desse assunto ainda. Mas porque é um assunto que está na percepção da consciência pública, por causa do momento em que isso está acontecendo, nós vamos chegar a este ponto, né? E por causa da maneira, da forma que isso ocorreu. Nós sabemos que tudo isso se trata de um assunto de profecia bíblica, e, por isso, nos é requerido ter uma opinião sobre isso. Talvez nós não tenhamos uma opinião hoje, mas nós seremos, você, nós seremos requeridos a ter uma opinião sobre isso. E, segundo as palavras do nosso ancião, ele crê que, para muitos cristãos, é um assunto muito difícil, complicado de se lidar. Mas você, eu, somos requeridos a fazer isso. Nós não temos como escapar dessa questão, deste assunto.
Então, só para levar ao nosso finalzinho aqui, eu vou colocar já um ponto que foi muito falado. Eu acredito que aqui devem ter pessoas que ouviram falar sobre, né, que foi sobre a lei do aborto no estado do Texas, né? Teve muito nas notícias, né, nos noticiários, falando sobre a lei do aborto no Texas. E no Texas ocorreu justamente isso que foi descrito aqui. As leis foram criadas, leis que, como colocado aqui, leis tolas extremas, foi no estado. Os defensores dos direitos humanos foram em favor, né, das mulheres e levaram para a corte no estado. Aqui, não tendo positivo, foi para a Suprema Corte, né, porque o estado realmente mudou a lei e foi para a Suprema Corte, e a Suprema Corte não se posicionou com relação a isso. No momento devido, a Suprema Corte não se posicionou. E o que aconteceu? Deixa eu só pegar aqui a decisão da Suprema Corte, ela, de não bloquear a legislação restritiva para as mulheres, criou um efeito dominó. Porque se o Texas é um dos 50 estados dos Estados Unidos, né, como a gente falou, que é uma federação dos Estados Unidos, são os 50 estados juntos. Se um estado da federação desafia as leis, né, e cria uma lei, desafia a Constituição e cria uma lei, e a Suprema Corte não se posiciona com a Constituição contra isso, se um estado consegue, os outros estados, esse estado conservador, que é o segundo maior dos Estados Unidos, consegue, tem esse aval, né, tem essa aprovação, então, porque não ser contra é aprovar, né, gente? A lei está lá. Então, eles aplicam essa lei no estado do Texas. E a decisão da Suprema Corte de não bloquear a legislação restritiva agora complica a legislação restritiva para as mulheres. Isso pode gerar um efeito dominó nos estados conservadores. Não só pode, como gera, né? Então, Roe versus Wade, que aqui foi possível, né, ficou permitido interromper a gestação até a 12ª ou 14ª semana de gestação, né, que poderia ser feito o aborto, era livre, nas clínicas, as mulheres podiam procurar, e muitas vezes o custo era puxado também pelo governo. Então, tudo isso aqui que era liberado dessa forma, no Texas hoje é diferente. No Texas hoje é só até a 6ª semana. O que eles fizeram no Texas? Eles cortaram isso aqui no Texas e colocaram 6ª semana. Gente, só nesse detalhe aqui, pelas pesquisas, pelos estudos, isso aqui já prejudica por demais o direito das mulheres aqui. E a interrupção só poderá ser feita até 6 semanas após a menstruação, em contraposição ao prazo que já era permitido antes. E a legislação exclui o direito ao aborto em casos de incesto ou estupro, e ainda permite a qualquer cidadão do Texas processar médicos em 24 clínicas que praticam o aborto. E essas pessoas, quando elas fazem isso, elas podem ganhar até $10.000. Então, percebam aqui, um dos pontos mais polêmicos da lei é que ela evita que a fiscalização do cumprimento recaia sobre as autoridades. Em vez disso, a responsabilidade foi delegada aos cidadãos comuns, para que estes, independentemente de morarem no estado do Texas ou não, a pessoa pode nem morar no Texas, processem civilmente qualquer pessoa que ajude, ou seja, cúmplice, de um aborto depois da 6ª semana de gestação. Isso inclui pagar ou reembolsar o custo da intervenção. Se o processo tiver êxito, se esse cidadão
que more ou não no Texas, aplica esse processo e tem êxito, ele pode reembolsar o custo dessa intervenção. E, mais ainda, ele recebe $10.000. Já ao contrário, essa pessoa que foi já o reclamante, o que foi acusado, a clínica, ou a pessoa que ajudou, o ajudante ou um cúmplice, ele não recebe nada se ele vencer. Se for positivo para ele o processo, ele não vai receber nenhum tostão. Então, automaticamente, aqui a gente está vendo que é uma forma de colocar as pessoas realmente totalmente contra esse direito, né? E um dos pontos mais polêmicos é que, além disso tudo aí, eu já tinha colocado, espera só um minutinho, desculpa. Isso. E é esta, aliás, a principal diferença em relação aos outros estados que tentaram aprovar a proibição do aborto após 6 semanas, mas foram bloqueados pelos tribunais. No Texas, o segundo mais populoso dos Estados Unidos, a lei sobreviveu porque delega a fiscalização aos cidadãos e não ao poder público. Então, assim, uma injustiça que ficou já incentiva, né? Porque esse mecanismo vai criar criou uma legião de denunciantes com poder de polícia. A caça a recompensas, incentivando, na mesma proporção, tanto gananciosos quanto fanáticos da direita religiosa. Como a gente viu aqui, que a função da Constituição Federal deve regular e pacificar os conflitos, interesses de grupos que integram uma sociedade, para isso tem que ser obedecidas as regras, né, que tratam desde os direitos fundamentais do cidadão até a organização dos poderes, defesa do Estado e da democracia, ordem econômica e social. Dessa forma, sendo articulado, como a gente viu aqui a respeito da lei do aborto no Texas, a Constituição está sendo completamente desrespeitada. Mas isso ainda pode se completar, posso fechar aqui ainda com esse comentário. Na Constituição norte-americana, não há sequer uma menção explícita à igualdade de gênero. Nesse interim, muitas outras constituições pelo mundo afora, né, ao redor do mundo, já o fazem. Mas a Constituição dos Estados Unidos, para nossa surpresa, não. Em 1923, foi apresentada ao Congresso uma emenda para a igualdade dos direitos entre os homens e mulheres, mas que nunca teve a aprovação necessária de 3/4 dos estados do país. No âmbito internacional, os Estados Unidos nunca ratificaram a Convenção da ONU sobre a eliminação da discriminação contra a mulher, de 1979. Apenas 6 membros da ONU não ratificaram essa convenção. São eles: Irã, Somália, Sudão do Sul, Tonga, Vaticano e Estados Unidos. Como já é esperado profeticamente nesse período de tempo, muitos internamente sentem um conforto em sua compreensão da igualdade. Esse é o estilo laudeciano. Esse é um comentário da anciã Tess. No entanto, eles mal aprenderam, talvez posso colocar também nós, né? Vamos colocar todos juntos para que nós busquemos aprender mais. Nós mal aprendemos a reconhecer o pecado, muito menos odiá-lo, e a cortar corretamente o câncer de nossas vidas. Isso é uma introdução que a Tess colocou antes de uma matéria no Media Broadcast. Então, ela precisou dar esta introdução para encorajar as pessoas a lerem, porque o texto era muito grande, a matéria era muito grande.
Então, ela colocou isto como início para encorajamento. Mas, a parte disso, eu estou usando a mesma menção para poder nos encorajar agora. O nosso destino eterno depende das prioridades que fazemos de nosso tempo agora e de nossa vontade de dobrar nosso esforço para aprender, compreender e permitir que a informação e o esforço concertado nos mudem. Eu acredito que aqui a gente consegue a resposta se somos capazes. Nós estamos vendo com os estudos da irmã Camina, todos os estudos dos anciãos, e hoje também vimos o estudo da irmã Gisele, e agora venho reforçar que nós possamos, mais do que nunca, entender as linhas, porque é isso que a igreja precisa, e termos o discernimento espiritual. E que nós possamos colocar a nossa responsabilidade de ser um membro deste movimento no lugar certo. Aqui nós podemos finalizar. Eu agradeço, se mais alguém quiser falar alguma coisa. Não? Vamos fazer uma oração para terminar? Maravilhoso Senhor, maravilhoso Deus celestial, nós agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos alimentando ainda mais o nosso conhecimento. Senhor, nós agradecemos pela vossa grandíssima paciência conosco, todas as oportunidades que o Senhor nos dá. E, Senhor, nós queremos fazer valer essas oportunidades. Sabemos, Senhor, que depende da nossa vontade, depende de que nós nos coloquemos à disposição, que busquemos, estudemos, procuremos. Nós pedimos, Senhor, a vossa ajuda, que a nossa oração maior seja de que Cristo possa se entronizar em nossos corações. E assim como Ele, tendo nossas baixas paixões controladas por Ele, nós possamos raciocinar e usar, Senhor, dos conhecimentos que o Senhor tem nos trazido, da paciência que tem tido conosco, e que nós, cada dia mais possamos entender que quando nos fizestes iguais a vós, quando somos réplicas vossas, é porque temos total capacidade. Que nós não nos esqueçamos disso. E que o seu Santo Espírito cada vez seja mais forte entre nós, para que nós mais fortemente possamos buscar. Nós agradecemos imensamente, Senhor, e pedimos uma forte bênção sobre a continuidade da Campal e sobre todas as nossas reflexões, que nós possamos nos conhecer melhor, que nós possamos buscar mudar os nossos hábitos, sabendo que somos capazes, capacitados por vós. Nós agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém.